Seja bem-vindo a mais um Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, último dia do ano, dia 31 de dezembro. Caso você não seja inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever e ajudar a gente a continuar crescendo por aqui. E não se esquece que lá no final do vídeo tem as grandes probabilidades de over HT, 1,5, 2,5 e ambas marcam o que vocês gostam. A primeira partida que eu quero acompanhar nesse sábado, às 9h30 da manhã, o United enfrentando o time do Wolverhampton. Eu confesso para vocês que o Manchester United não é um time que eu venho trabalhando nos últimos anos, não tem me passado confiança, até porque tem um estilo um pouco mais reativo, né? E isso para trabalhar match odds é um pouco complicado. Porém, tem alguns fatores que me chamam a atenção nesse jogo, principalmente para o lado do Wolverhampton, que é um time que está sofrendo muita dificuldade. Talvez, se a gente abrir até um parênteses, esteja passando por um momento de respiro, onde venceu ali os últimos 2 jogos, mas se a gente analisar ali num contexto geral da Premier League, é um time que está tendo muita dificuldade. É o 18º colocado da competição e dentro de casa é o 2º pior time da competição, com apenas 5 gols marcados. Se eu não estou enganado, se eu não estou lendo errado aqui, é o pior ataque da competição dentro de casa. Esse é o primeiro fator. É a dificuldade do adversário. O segundo fator é que o United não perde. Se eu não estou enganado, ele perdeu apenas um jogo nos últimos 10 jogos. E isso me mostra uma possível virada de chave positiva. Então, por mais que eu não tenha conseguido trabalhar tanto o Manchester United, me parece uma expectativa de um time que possa te dar ali algum tipo de oportunidade. Tem a questão da melhora do De Gea no gol, a chegada do Casemiro, que está interceptando muita bola, né? Talvez, eu gosto muito do Cristiano, mas até a própria saída do Cristiano por conta do ambiente. Então isso pode ser um fator favorável para vir aqui nesse jogo, por exemplo, buscar situações para estar contra o Wolverhampton no match odds, que é o que eu pretendo buscar. Quando a gente analisa um pouco mais friamente os números, a gente consegue ver que nem o Wolverhampton, que está no momento de dificuldade, nem o United, que está melhorando, né, que está mostrando uma melhora bem significativa, ele consegue sair na frente com tanta frequência. Então não é um time que te dá tanta confiança assim em relação a desempenho constante, né? Mas é um time que falha pouco em marcar, um time que tem conseguido marcar com frequência. Porém, o lado negativo aqui é que o time do United tem sofrido bastante gol, pelo menos se você pegar o pote do campeonato inteiro fora de casa. Se a gente colocar aqui, nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo, o United consegue se sobressair. É um time que vence pouco, os 2 tempos somados principalmente, e que tem sofrido muito gol na primeira etapa. Só que ele vai enfrentar uma equipe que não consegue marcar com tanta frequência. São 5 gols marcados em 8 jogos. É uma pior ataque da competição. Então, talvez isso favoreça um pouco o time do United. Uma coisa que a gente tem, talvez, que ponderar e colocar ali como peso da balança é, sim, tem sofrido gols com frequência fora de casa, mas desde a chegada do Ten Hag vem sofrendo cada vez menos, principalmente depois da chegada do Casemiro. Então pode ser um time que vai te passar um pouco mais de confiança daqui para frente. O único detalhe, para você que vem assim como eu buscar um leia para a equipe em campo no Wolverhampton, é o seguinte, é o estilo de jogo. Não adianta a gente tentar trabalhar contra o Wolverhampton se o Wolverhampton tiver a bola, tiver agredindo o adversário, tiver conseguindo penetrar na área e o United jogando pelo contra-ataque. Porque aí a gente vai ter um cenário muito mais indicado para gols, porque eu tenho um Wolverhampton no desespero e o United com jogadores excelentes em velocidade, o Rashford, por exemplo, está em excelente fase, do que propriamente para o match odds. Para eu conseguir trabalhar contra o Wolverhampton, eu preciso de um United dominante. Então, óbvio, redobrar a atenção na leitura e encontrar esses momentos dentro do jogo vai ser a minha missão por aqui. Pausa no vídeo para falar da Betfair, a maior exchange do mundo, está oferecendo R$200 de bônus no primeiro depósito. Caso você não tenha conta ainda, é só aproveitar no primeiro link da descrição. O segundo jogo do dia é o Derby catalão na Espanha, às 10 horas da manhã, Barcelona e Espanhol. E apesar de ser um derby, de ter toda essa tradição, o Barcelona vem levando a melhor com frequência e está numa temporada avassaladora, vamos dizer assim, depois de toda a crise que enfrentou nessas últimas temporadas. Se a gente colocar aqui no histórico, Espanhol e Barcelona, o máximo que o Espanhol consegue fazer é complicar um pouco da vida do Barcelona quando joga em casa, empatando. De resto, o Barcelona tem levado a melhor, mas não é com placares tão elásticos assim, obviamente, né? E ganhando sempre ali por, no máximo, 1 ou 2 gols de diferença. Então, isso já pode ser levado em conta porque, óbvio,
derby é derby, clássico é clássico. Eu vou te dar alguns motivos do porquê você deveria olhar esse primeiro tempo com bastante carinho. Primeiro, em relação à classificação, o Barcelona é líder isolado, depois que o Real Madrid vacilou contra o Vallecano, o Barcelona se isolou na liderança. Como mandante, nenhuma derrota e nenhum gol sofrido. Defesa espetacular da equipe do Barcelona. O Espanhol está lá em 16º e como visitante o Espanhol tem apenas uma vitória fora de casa. Uma incidência interessante é que o time tem uma média de pelo menos um gol por jogo. Isso é uma coisa que dificulta um pouco quando você pensa nessa coisa, o Barcelona não vai sofrer nenhum gol, ou o Barcelona pode acabar sofrendo primeiro. Então, o melhor cenário, na minha opinião, seria buscar alguma coisa para o Barcelona no primeiro tempo, e eu já vou te mostrar por quê. Das 7 vezes que jogou em casa, e não perdeu nenhuma, né, são 6 vitórias e um empate, o Barcelona foi o primeiro a marcar em 86% dos jogos. Por si só, já te passa uma confiança muito grande para tentar buscar alguma coisa a favor do Barcelona. Porém, quando a gente levanta essa situação aqui para o primeiro tempo, fica ainda mais nítido a possibilidade de uma vitória do Barcelona no HT. São 11 gols marcados, nenhum gol sofrido, como eu falei, nenhum gol sofrido dentro de casa, e 71% de vitória. Então, com uma odd tão esmagada como está, e eu sei que tem muita gente que não gosta de trabalhar odds tão baixas, você pode olhar para o mercado de HT, né, o halftime, com um pouco mais de carinho se você tem essa metodologia. Eu, para 1,25, eu não tenho problema nenhum de trabalhar o match odds, então é muito provável que eu busque alguma coisa a favor do Barcelona no primeiro tempo. Um detalhe importante que você deve se atentar é que o Barcelona tem uma queda de aproveitamento no segundo tempo, né? Não é tão acentuado, porque o Barcelona continua não tomando gol e continua não perdendo, obviamente, mas eu tenho um crescimento do Espanhol no segundo tempo. Tá? O Espanhol sai mais para o jogo, o Espanhol marca mais gols, então é uma possibilidade de ter um jogo um pouco mais parelho, principalmente por se tratar de um derby. Então eu acredito que o primeiro tempo, encontrar algumas situações de superioridade do Barcelona no primeiro tempo e estar a favor, pode ser um pouco mais indicado, e é o que eu venho buscar por aqui. Terceiro jogo do dia, de volta para a Inglaterra, o vice-líder, acredito que é o vice-líder de novo, né? O Manchester City, exatamente contra o Everton. De novo um adversário sofrendo muito numa fase horrorosa do Everton, talvez até com um risco elevadíssimo de rebaixamento, né? A saída do Richarlison, não vou dizer que impactou diretamente, mas eles estão vivendo uma fase muito ruim, e o City que está em plena perseguição ali contra o Arsenal. Dificuldade por aqui, odd esmagada do City. Se você não tiver, provavelmente, metodologia para trabalhar esse tipo de cotação, você vai ter que trabalhar no mercado um pouco mais exótico ou não fazer nada, né? Trabalhar às vezes no mercado de HT no City, como eu falei agora há pouco do time do Barcelona, trabalhar alguma coisa, talvez buscar os primeiros gols do City no mercado de goleada. É um time que sai na frente com extrema frequência, eu já vou mostrar isso para você, que tem vencido com bastante frequência também. Os últimos jogos, entre eles, o City venceu os últimos 5, né? Teve até goleada, 5-0, teve 3-0, então não é um adversário que tem apresentado para o City muita dificuldade. Nos últimos jogos do City em casa, uma derrota apenas para o Brentford, daquelas derrotas, né, que só o futebol explica, e os últimos jogos do Everton, 4 derrotas seguidas, né? Então a gente tem uma possibilidade muito grande do City vencer esse jogo, e se você tem alguma metodologia para HT, pode ser interessante. Vou te mostrar por que você deveria ficar de olho nesse primeiro tempo, mas toma um pouco de cuidado com isso aqui, ó. Como eu falei, o City é um time que sai na frente com extrema frequência, 75% das vezes. É muito bom para você que busca uma tranquilidade nesse back ao super favorito. Eu acho extremamente interessante. O Everton só venceu uma partida fora de casa, sai na frente com pouquíssima frequência, né? E falhou em marcar em quase metade dos jogos. Qual que é o grande problema? O City vem sofrendo gol com alguma frequência. Para um time do calibre do City, do elenco do City, alguns momentos de desatenção tem cobrado um pouco, não tem prejudicado talvez assim tanto uma campanha, porque eu acho que tem todo o campeonato pela frente para eles buscarem essa pontuação contra o Arsenal, e é um time muito consistente, mas esses gols sofridos têm prejudicado principalmente a gente, que gosta de trabalhar buscando o primeiro gol, por exemplo, né? Quando a gente fala de primeiro tempo e de segundo tempo, é muito parecido o desempenho do City. Dá para ver aqui que o City mantém ali uma média de 63% de vitória e de empate também, só muda um pouquinho a derrota. No segundo tempo ele perde um pouco mais, sofre um pouco mais de gol, um gol a mais, mas é um time que se mantém muito constante.
O que eu gosto de trabalhar no City? O City é um time que gosta de resolver logo, né? Um time muito para frente, não gosta de ficar enrolando tanto, né? Já foi muito mais enrolado no passado, hoje talvez com a chegada do Haaland, é um time muito incisivo, né? Então eu quero estar a favor do City, principalmente no primeiro tempo, aproveitando esses bons momentos que a gente está vendo por aqui, que ele tem feito isso contra outras equipes, e também aproveitando essa dificuldade do Everton. Eu tenho a tendência de achar que o Everton vai se defender um pouco mais no primeiro tempo, e caso saia para o segundo tempo perdendo, vá para cima, a gente pode ver mais gols por aqui. Então, inicialmente, eu venho para tentar buscar esse primeiro gol do City, talvez no match odds, se eu tiver uma odd talvez um pouquinho mais alta na hora do jogo, ou no mercado um pouco mais exótico. E se o City estiver na frente, até buscar mercado de gols, possibilidade até de goleada do City, porque tem o melhor ataque da competição dentro de casa, é um time que não para, que sempre vai para cima, e o Everton está numa situação de desespero. Então qualquer ponto que ele puder fazer já ajuda bastante, então essa incidência de ir para cima, caso esteja perdendo, pode fazer diferença. Agora, caso o Everton esteja vencendo, o City é um time de bastante recuperação, tem qualidade para isso, mas a gente tem que entender o seguinte, talvez o mercado de gols fique um pouco mais complicado. Porque o Everton vencendo, a tendência provavelmente vai ser de um time se fechando para tentar pontuar. Meio-dia e 15, voltando para a Espanha, Vila Real e Valência, ou Vija Real e Valência, dependendo da pronúncia. É um time que eu tenho acompanhado o Vila Real um pouco mais de perto depois dessa Champions, principalmente também na questão da Champions passada. Eu tenho acompanhado alguns jogos deles no espanhol, principalmente em casa, né? Não está fazendo uma campanha estupenda, não está vivendo ali a sua melhor fase. Parece um jogo completamente comum, mas tem algumas coisas aqui que me chamam bastante atenção. Primeiro, de novo, dificuldade do adversário. Valência venceu apenas uma partida fora de casa na competição. Como mandante, o Vija Real tem 3 vitórias em 5 jogos e perdeu apenas uma partida. É daqueles jogos também que até é engraçado, onde o mandante, quando eles se enfrentam, leva melhor. Vai explicar, a gente falou disso ontem, acontecendo de novo, né? 2 vitórias do Vila Real e 3 vitórias do Valência quando se enfrentam como mandante, né? Ou seja, quando uma equipe está mandando, ela sempre vence. Não sei porquê, não sei explicar, mas o Vija Real está jogando em casa. Então, por si só, já é um jogo para se causar uma curiosidade. Agora, uma coisa que está me fazendo olhar com mais carinho esse possível Leo Valência durante o jogo, não só a fase ruim, mas é essa fase aqui de segundo tempo, esse crescimento absurdo no segundo tempo do Vila Real. Quando a gente compara primeiro tempo, a gente vê ali o Vila Real vencendo mais que o Valência, não tanto, mas um pouquinho mais, mas vê um índice de derrota muito grande. 60% dos primeiros tempos o Vila Real sai derrotado. Isso para você que vem trabalhar match odds é muito assustador. Não é um dado interessante, não é um dado que te vá causar tranquilidade. Não acho que seja salutar trabalhar contra o Valência em situações onde o Vila Real tem tendência de derrota. Então o primeiro tempo é um primeiro tempo geralmente onde o Valência em casa, mesmo com bons resultados dentro de casa, onde ele não consegue vencer tanto e acaba perdendo com bastante frequência. Agora, quando eu venho para a segunda etapa, eu tenho o Vila Real crescendo extremamente comparado ao primeiro tempo. 80% de vitória, o dobro, né? Consegue perder apenas 20% dos jogos e passa a sofrer apenas um gol. Então é uma confiança muito grande comparado ao Valência, que não vence nenhum segundo tempo, perde pouco, empata muito, mas nesse caso, como eu venho trabalhar a correção do Valência, eu não preciso do gol do Vila Real, basta que o Vila Real venha de fato muito melhor para o segundo tempo, realmente consiga ter o domínio do jogo. Não necessariamente o Valência tem que estar sofrendo tanto ataque ou tem que estar sofrendo gol, mas que eu tenha pelo menos um controle ali do mercado para que eu trabalhe essa correção do Valência. Então, dentre o primeiro tempo e o segundo, eu vejo uma possibilidade de tranquilidade muito maior na segunda etapa. É o que tem me chamado a atenção para trabalhar esse jogo. Atenção, porque não é necessariamente vir para esse jogo, abrir o Lei Valência e já era. Eu vou trabalhar, obviamente, amparado numa leitura de jogo. Se eu tiver um Vila Real com dificuldade também no segundo tempo, fazendo aqui uma situação completamente diferente do esperado, ou um jogo parelho desde o início até o final, eu não vou me movimentar. Agora, se eu tenho um Vila Real realmente se comportando bem no segundo tempo, como eu estou esperando, aí provavelmente eu vou estar aqui contra o Valência em situações de leitura. No último jogo do dia, para mim, eu volto para a Inglaterra às 2h30 da tarde para assistir Arsenal e Brighton. E eu acredito que é um dos adversários mais chatos do Arsenal para se enfrentar nessa temporada. Isso porque o Brighton joga
muita bola. Não tem tido grandes resultados. Depois da chegada do De Zerbi tem demorado para o time começar a encaixar, mas é um excelente treinador, tem um excelente elenco, já complicou a vida de vários grandes e obviamente tem uma defesa muito forte dentro de casa. Não na competição em geral, mas dentro de casa é um time muito difícil de ser passado. O Arsenal é chovendo molhado, está vivendo talvez uma das melhores temporadas dos últimos anos. O Arteta está tendo ali um trabalho espetacular, né? São 40 pontos, 5 de diferença aqui para o City. Óbvio que o City ainda joga também nesse sábado. Como visitante, o Arsenal também é o melhor visitante, só tomou 4 gols, tem apenas uma derrota. E como mandante, o Brighton tem 3 vitórias em 7 jogos, mas 6 gols sofridos apenas. Qual que é o problema? Nos últimos 2 jogos que o Brighton enfrentou o Arsenal, o Brighton venceu por 2-1 e 3-1. Né? Então o Arsenal venceu o Brighton nos últimos 5 jogos apenas 2 vezes. Então tem sido uma, vamos dizer assim, uma pedra no sapato. Só que é um momento extremamente diferente do time do Arsenal, vem vivendo realmente um momento espetacular. O último jogo saiu perdendo para o West Ham, um time difícil, e virou com extrema naturalidade. Parecia isso, pelo menos ao assistir, parecia uma virada com extrema naturalidade, parecia que viria a qualquer momento. Tá? Então, se eu vier trabalhar esse jogo, com certeza seria para match odds contra o Brighton, pela odd e tudo mais. Então, já selecionei aqui a possibilidade de trabalhar contra o Brighton em alguns momentos. Algumas coisas que a gente tem que se atentar. Diferente do time do United, que a gente comentou lá no início, o Arsenal tem um estilo de jogo muito mais propositivo. Então, a superioridade do Arsenal é muito mais fácil de ser percebida e muito mais fácil de ser aproveitada. É um time que sai na frente 88% das vezes que joga fora de casa. Isso para você que trabalha match odds, seja no ler para a equipe em campo ou a favor do favorito, isso é espetacular. Então você vai ter um time que costuma te dar leitura de superioridade, com um time que também costuma sair na frente com bastante frequência. E quando sai atrás, costuma buscar recuperação com naturalidade. Tem sido assim. É óbvio que a gente tem que pesar e balancear o que vem fazendo o Brighton. É um time realmente que tem um bom treinador e um bom elenco, que complicou, como eu falei, vida de outros grandes. Então, não vai ser fácil. Não acho que o Arsenal vai vencer com extrema tranquilidade, opinião minha. Mas acredito que possa ter em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, essa superioridade que o Arsenal gosta de impor ao adversário. Se a gente for buscar aqui as situações de primeiro e segundo tempo, não tem uma discrepância tão grande. O Arsenal joga bem nos 2 tempos. Talvez no segundo tempo é um time que se desconcentre um pouquinho mais, toma um pouco mais de gol, mas mantém o mesmo nível ofensivo, vencendo 63% dos 2 tempos. Só o Brighton que perde um pouco mais na segunda etapa, né? Ou seja, vence um pouco menos na primeira etapa. De resto, me parece um jogo onde o Arsenal provavelmente vai conseguir impor sua superioridade em alguns momentos dos 2 tempos, mas para mim, para os meus métodos de preferência, trabalhar contra o Brighton na primeira etapa. Tá? Tomar bastante cuidado com o fato do Brighton também conseguir sair na frente em quase 50% dos jogos. Né? É um time que falha quase metade dos jogos em marcar, o Arsenal não falha em marcar, fica sem sofrer gol em 75% dos jogos, sai na frente 88%, como eu falei, mas se você pegar o último jogo, o West Ham também saiu na frente do Arsenal. Então toma um pouco de cuidado, se apega à leitura sempre, né? Pelo menos é o que eu faço, e toma cuidado, respeita bastante o time do Brighton, que é um time muito chato, mas eu acredito que por mais difícil que seja esse cenário de jogo, se o Arsenal aplicar a sua superioridade, a gente pode buscar correções contra o Brighton.